Olá, sou Daniel Piovesan, sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional sobre o livro Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Hoje sobre o capítulo 9, eu te convido a dar uma olhadinha aqui na nossa playlist. Temos outros vídeos sobre este livro, capítulos anteriores, e também vídeos de outros livros do Timothy Keller. Se você nunca assistiu, se é a sua primeira vez aqui no canal, dá uma olhadinha nesses outros vídeos, que eles vão abençoar muito a sua vida, eu tenho certeza disso. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o problema da moral, como que a questão da moral ela está sendo tratada no pensamento secular. O Timothy Keller ele vai começar essa discussão muito interessante com uma frase do Dostoiévski que diz assim: sem Deus e a vida futura, tudo é permitido, pode-se fazer qualquer coisa. E o que o Dostoiévski quer dizer com essa frase é que se Deus não existe a quem eu devo prestar contas. Então, em teoria, eu poderia fazer qualquer coisa, porque eu não vou prestar contas a ninguém. Então, a moral ela é flexível, a moral ela vai ser desenhada de acordo com os meus desejos, de acordo com aquilo que eu penso, e não algo já pré-estabelecido, estabelecido antes do meu pensamento. E dentro do pensamento secular, o que vai acontecer é justamente que o certo e errado vão depender muito do que a pessoa sente. As pessoas elas geralmente acreditam nisso, que não dá para você exigir uma regra moral de alguém. Não existe obrigação moral, mas apenas comportamentos intuídos ou comportamentos que eu sinto que isso é o correto, isso é o certo a se fazer. Tanto é que a sociedade moderna reconhece sim alguns valores como a solidariedade, a benevolência, os direitos humanos, o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, e a gente tem tudo isso, mas se você pergunta para alguém, por que deve ser assim, por que o direito à vida é tão importante, ou por que a misericórdia é um valor tão caro para a nossa sociedade, a cultura ela acaba ficando um pouco sem resposta, justamente porque ela vai tentar negar a existência de Deus, vai tentar dizer, não, Deus não existe, então eu tenho que procurar a resposta em outro lugar. Mas ela vai olhar e ela não consegue encontrar em lugar nenhum essa resposta. E assim, essa questão ela vai se desenrolando num certo sentido, em que se você parar alguém na rua e for perguntar para essa pessoa assim, você acredita em absolutos morais? Geralmente as pessoas vão responder que não existe uma moralidade absoluta. E se você pergunta sobre uma determinada questão, por exemplo, você acha certo matar várias pessoas? É claro que as pessoas vão dizer que não é certo matar ninguém. Em hipótese alguma é errado matar uma pessoa. Só que aí, se você, enfim, encontra alguma forma de convencer essa pessoa de que matar alguém em alguma circunstância poderia ser uma coisa válida e tudo mais, essa pessoa ela vai negar, ela vai dizer assim, não, matar uma pessoa jamais poderia ser aceitável, um assassinato jamais seria aceitável. Então o que acontece? Essas pessoas elas estão basicamente dizendo que sim, a moral ela não existe como um fato absoluto, ela é relativa, mas com relação a isso aqui não dá para abrir mão não. Isso aqui é um absoluto, matar alguém é errado e eu tenho certeza disso. Então, você consegue ver e você pode fazer esse experimento com qualquer outro valor moral. Você pode perguntar para a pessoa primeiro, você acredita em valores morais absolutos? A pessoa vai dizer que não. E aí, você coloca alguma coisa, né? Você dá um exemplo de alguma coisa, essa pessoa uma hora ela vai falar assim, não, isso aqui absolutamente está errado. Quer dizer, as pessoas são relativistas em teoria, mas quando você interage com elas e você pressiona um pouco mais, você percebe que na verdade aqueles valores, ela tem valores absolutos. Essa ideia de um padrão moral, ela é tratada pelo Alasdair MacIntyre, que é um filósofo, né? Ele diz que os filósofos e os pensadores cristãos eles entendiam que a moral estava ligada com o propósito do ser humano. Eu acho isso aqui bastante interessante, porque ele dá o exemplo do relógio. Se você tem um relógio e esse relógio ele
não tem precisão, você vai dizer que esse relógio ele é ruim. E ele é ruim porque você reconhece que esse relógio não está cumprindo com o seu propósito. Mas aí, se você pega esse relógio e fala assim, esse relógio ele é muito ruim para mexer comida na panela, por exemplo. Você não pode dizer que um relógio é ruim por causa disso, porque esse não é o propósito do relógio. O propósito do relógio é mostrar as horas. Então, todas as coisas, todo o julgamento que você faz com relação a se algo é bom ou ruim, se um padrão moral é válido ou não, vai estar relacionado com essa consciência de propósito. E aí, a questão toda é, se você não sabe para que serve um objeto, para que serve alguma coisa, qualquer tipo de opinião, de avaliação sobre aquele objeto, ela se torna subjetiva e baseada nas suas preferências internas. E o mesmo vai se aplicar ao ser humano. Se você não sabe para que ele serve, se você não sabe para que o ser humano foi criado, não tem como você dizer que o ser humano é bom ou ruim. Não tem como você fazer isso se você não for de forma subjetiva, né? E aí o Timothy Keller vai apresentar alguns pensamentos, alguns pensadores, uns filósofos, né? Por exemplo, ele fala um pouquinho do Nietzsche, que entendem, esses filósofos como Nietzsche, eles entendem que o bem e o mal não existem. E eles entendem que Deus não existe, se Deus não existe, não existem fatos morais objetivos. E tem outros pensadores que vão dizer que o bem e o mal, eles existem e os fatos morais objetivos também existem. E isso aqui eu achei muito interessante, porque eles vão falar assim, olha, apesar do fato moral existir, do bem e do mal, a gente reconhecer isso aí não prova a existência de Deus. Existe uma obrigação moral, mas o problema é que essa obrigação ela vai acontecer com relação a quem? Então, esses filósofos, eles estão reconhecendo uma obrigação, mas eles não explicam com relação a quem. Então, a responsabilidade, o Timothy Keller vai tratar disso, ela deve ser sempre dirigida a alguém que tem autoridade para exigir essa responsabilidade. Então, se nós reconhecemos que determinado ato, determinado comportamento é inaceitável porque nós sabemos que moralmente ele não é correto, nós estamos exigindo alguma coisa, nós estamos reconhecendo que existe uma exigência de alguém que tem autoridade para exigir esse comportamento ou aquele determinado ato, né? Então, eu acho que essa discussão ela é muito pertinente para a nossa sociedade hoje, mas o mais importante que eu gostaria de encerrar aqui esse nosso vídeo de hoje é que a realidade, isso precisa ficar bem claro para a gente dentro dessa discussão, é que a realidade da obrigação moral, a gente reconhece que ela existe, né? A realidade dessa obrigação moral, ela não prova a existência de Deus, mas ela é uma forte evidência disso. A gente pode ver que ajuda bastante a gente a compreender, porque se você olha para o mundo e imagina que nesse mundo não existe um Deus, e imagina que não existe ninguém a quem você deva prestar contas, fica muito difícil você colocar a moral como algo exigível, você colocar o padrão moral como algo plausível para a gente colocar na nossa sociedade. Faz muito mais sentido que, se nós temos padrões morais, faz muito mais sentido que de fato existe um Deus e que esse Deus é quem exige que esse padrão moral seja cumprido. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida.